vencer grandemente e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Porque com Deus você é mais do que vencedor. Eu convidei o missionário, né? Nosso irmão está conosco aqui já tem muito tempo, né? Vem cá, Vinícius. E ele estará trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, aqui está o seu servo. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece o desejo dele, Senhor. Deus querido, e nesta noite, como nas outras, Senhor, se cumpra a tua palavra. Não fale ele, mas fale o teu Espírito através dele. Usa-o, Senhor, com ousadia, Senhor, que a tua homilética, Senhor, seja derramada sobre ele, Deus, e o teu povo venha sair daqui, Senhor, Deus, alimentado pela tua palavra. Por isso, meu Deus e Pai, toma ele nas tuas mãos, porque nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, ouvir, Senhor, a tua voz nesta noite, Senhor, Deus, porque almejamos conhecer-te muito mais. Abra, Senhor, os nossos corações, Deus, os nossos ouvidos, os nossos olhos, meu Senhor, e nos faça ver, Senhor, um pouco mais da tua glória. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, senhor, irmãos. Quero convidar. Cadê a Rosana? Está aí? Eu a vi ainda há pouco aí, não vi? Está subindo ali. Rosana, pode passar por aqui mesmo, passa no... Né? Isso, passa por aqui, quero ver passar aqui pelo corredor central. Hã? Não, você vai ficar aqui. Soldado à paisana? Está fora de serviço, não está? Pô, Vitor, tem P2 aqui agora. Pai do Senhor, gente. Vocês estão felizes? Que maravilha. Também estou muito feliz de estar cultuando a Deus hoje, estar na casa de Deus. E eu tenho uma palavra para compartilhar com o coração de vocês. Lucas capítulo 6, versículo 6. Vamos ficar de pé para nós lermos. Lucas capítulo 6, verso de número 6. Você que foi encontrando, obrigado. Você que foi encontrando, pode se colocar de pé para nós fazermos a leitura do texto. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: e aconteceu também em outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. E ali havia um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e os fariseus observaram se ele o curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha as mãos atrofiadas: levanta-te, fica em pé no meio. Levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse: eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer o bem ou fazer o mal? De salvar a vida ou de destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão ficou restaurada sã como a outra. Amém? Pode se assentar. Esse texto, ele é muito bonito, porque ele tem muitos detalhes. Eu sempre falo às vezes que a gente não entende a Bíblia porque a gente lê com pressa. Você tem que ler com calma. Eu acho muito interessante isso aqui, porque existem duas formas de acontecer um milagre na vida da gente: quando nós provocamos um milagre, ou quando Deus simplesmente nos encontra e nos dá uma vitória. Como que parece até controverso você provocar o céu, você provocar o milagre. A Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar de um cego que estava na beira do caminho e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, mandou chamar o ceguinho, botou o ceguinho na frente de Jesus, o ceguinho foi curado. Uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos,
Ela falou, poxa, mas se eu chegar até Jesus e eu tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada? Ela foi lá e provocou aquele milagre. Por quê? Porque tudo que nós precisamos já manifestou primeiro no mundo espiritual, no céu. Depois manifesta aqui. Porque não é a terra que mede o céu, é o céu que mede a terra. E parece até estranho, porque às vezes nós olhamos para as nossas diversidades, olhamos para as coisas ao nosso redor e pensamos que talvez não existe solução, não existe absolutamente nenhuma ótica de probabilidade para que o milagre aconteça. Está dando um eco aqui. Mas às vezes quando a gente busca e acaba encontrando um milagre, às vezes não era nem o dia para você receber, mas você provocou o mundo espiritual, e eu vou te explicar isso como funciona. A outra forma de acontecer um milagre é quando Deus se encontra com a gente e Ele nos entrega um milagre. Às vezes você nem provocou um milagre, você simplesmente está ali. Porque tem milagre que para acontecer, você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Te provo na Bíblia. Jesus um dia estava chegando no templo, e por trás do templo, numa porta, existia ali um vale de pessoas com diversas deficiências, esperando que um anjo descesse num daqueles tanques, agitasse as águas, e o primeiro que ali descia era curado. Aí Jesus olhou um cego que sabia que aquele cego estava ali há 38 anos e perguntou para ele, você quer ficar curado? Ele não provocou o milagre, ele nem sabia o que ele queria de verdade, porque Jesus perguntou, você quer ficar curado? A resposta teria que ser óbvia, né? Sim ou não. Ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém. Aí Jesus viu que nem ele sabia o que ele queria direito, e falou, olha, então pega a tua cama, levanta e anda. Ele foi curado ali. Então, milagres, parece que nós não conseguimos descrever como que acontece, não existe uma fórmula, não existe um jeitinho mágico para, no momento mais difícil da sua vida, você conseguir um milagre. Milagre é uma incógnita, cabe ao homem buscar e ao céu responder. Só que vai acontecer de uma forma ou de outra, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas nem fechadas para nos abençoar, porque o Senhor sempre tem milagres para nos abençoar em todos os momentos das nossas vidas. E é muito interessante que, se nós partimos desse pressuposto de duas formas de milagres, eu consigo ver, principalmente no livro de Lucas, Marcos também narra de uma forma semelhante a esse texto aqui, mas é Lucas que se aproxima de mais detalhes e fala numa profundidade que eu gosto muito da narrativa dele, porque Lucas era moço de Paulo, e existem dois tipos de teologia para nós entendermos: as teologias de raízes paulinas, que é na ótica de Paulo, firmada na teologia de Paulo, e nas petrinas, que são ligadas à teologia de Pedro. E como Lucas tem esses detalhes mais profundos a respeito de alguns milagres, eu optei pela leitura, porque ele vai mostrar uma coisa muito interessante, que é acerca desse milagre. Ele vai descrever uma questão que é muito intrigante para nós. Por quê? Porque primeiro vai dizer que Jesus estava numa sinagoga, ensinando, pregando. E nessa sinagoga estava um grupo de pessoas, de fariseus, segundo alguns historiadores, grupo de pessoas que tinham uma certa idolatria pela família de Herodes, e esse homem que tinha um problema, que tinha uma pequena deficiência na sua mão. Jesus estava pregando, e as pessoas estavam ouvindo a mensagem de Jesus, mas esperando que Jesus fizesse algo, ou que ele pregasse algo que pudesse contrariar a sua teologia formalística, a sua teologia humana, aquela teologia religiosa, porque uma coisa é você crer num cristianismo cristocêntrico, voltado para Jesus, e outra coisa é você crer num cristianismo religioso, com dogmas humanos, pautados em usos e costumes. É uma teologia, é um cristianismo que se a mulher corta o cabelo, ela vai para o inferno, se ela pinta a unha, ela vai para o inferno. Vocês já viram isso, né? Se homem que usa bermuda vai para o inferno. É um tipo de ensinamento humano, não é algo pautado na Bíblia, que não tem respaldo bíblico para isso. Mas eu não quero me ater a esses tipos teológicos. Mas nós precisamos entender que aqueles homens não estavam ali para brincadeira, eles estavam ali para assistir um culto que Jesus estava e encontrar um defeito em Jesus. Só que quando Jesus estava pregando, na frente dele tinha um homem sentado que era diferente das demais pessoas. Qual era a questão que diferenciava esse homem? Não era uma questão visível, era uma questão que estava escondida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a mão desse homem estava ressecada. Em alguns escritos mais antigos, vamos dizer leprosas ou atrofiadas.
Só que esse homem, se ele tivesse tido uma lepra, talvez ele poderia ter experimentado de um grande milagre, porque ela teria estancado no punho e não passado para o corpo todo. Preste bastante atenção no início dessa mensagem para você entender. Mas de todas as formas, se ele estivesse com a mão atrofiada ou leprosa, talvez ele não deveria estar ali por questões religiosas. Mas ele insistentemente vai ao templo, porque ele sabe que igreja é um subterfúgio, é uma porta secundária do céu aqui na terra. Vou explicar isso daqui a pouco. Ele vai para o templo para assistir a pregação de Jesus, e quando ele vai, ele precisa fazer uma coisa: esconder a mão que está deficiente. Quando ele vai para o templo e esconde a mão que é deficiente, as pessoas na sinagoga tinham um costume, e até hoje algumas sinagogas, elas não usam o mesmo modelo de culto que nós usamos aqui. Eu estou aqui e vocês estão de frente para mim. Se nós estivéssemos em uma sinagoga judaica, o pastor Vanessa sabe com mais propriedade que eu, que a tribuna estaria no meio e as pessoas estariam em volta da tribuna e todos estariam olhando uns para os outros. Então fica muito mais perigoso para esse homem estar no templo, porque tinha muita gente olhando para ele. Talvez se você sentar aqui, só quem está aqui na frente vai olhar para você, mas imagine se todo mundo ficasse sentado, um de frente para o outro. É um modelo muito mais diferente. Quando ele vai e está com a mão mirrada, os fariseus observavam Jesus e Jesus observava ele. Os fariseus olhavam para Jesus e Jesus olhava para ele. Até que um certo ponto aquilo incomoda aí a mensagem de Jesus, e Jesus para a mensagem e olha para ele e fala assim: olha, vem aqui para o meio. E é interessante que o texto vai narrar exatamente uma coisa: não eram as duas mãos dele que estavam com problema, era apenas uma mão só. O que isso implica aqui para nós? Eu poderia te dar mais de 40 referências bíblicas sobre mãos, mas eu vou te explicar o que a Bíblia pensa e fala sobre mãos. Quando a Bíblia fala de mão direita, a Bíblia está falando de bênçãos, a Bíblia está falando de provisão. De mão esquerda, juízo. Quem estudar o Antigo Testamento a respeito do sacerdote vai saber muito melhor que eu a respeito disso. E a Bíblia vai dizer de forma precisa que a mão desse homem era a mão direita que estava com problema. Então quando ele vai para o culto, ele está com problema na mão direita. E o que a Bíblia vai falar sobre mãos? A Bíblia vai falar um monte de coisa sobre mãos. Porém, em especial, na ótica dos fariseus, dos religiosos que estavam ali, eles não podiam curar aquele homem, porque era sábado. Eles acreditavam que no sábado, ele não podia ser curado. Então, se Jesus curasse aquele homem naquele momento, Jesus poderia ser perseguido, morto, e se o homem fosse descoberto leproso, como diz alguns escritos mais arcaicos, ele seria morto apedrejado. Então o que acontece aqui? A primeira coisa que implica nesse texto de Lucas é o sábado. A segunda coisa é a mão. Por que o sábado? Vocês são inteligentes, vocês vão conseguir entender. O sábado é o 7º dia da semana. Então o sábado está ligado a uma numerologia de 7. E 7 na Bíblia é o número da perfeição. Mas todas as vezes que o 7 se manifesta, ele se manifesta para dar curso a uma nova história. Por exemplo, a semana começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e quando chega no sábado, não vai para um outro dia, ela retorna e recomeça de novo. Por quê? Porque um ciclo semanal se acaba e outro ciclo começa. Então o sábado, ele manifesta para dar uma nova direção, para dar um novo ciclo, para dar um novo direcionamento, para recomeçar aquela semana, e ela volta novamente no domingo. E os judeus, eles tinham um carinho, eles tinham um cuidado, um zelo por esse dia de sábado. Acontece que Jesus estava intencionado para curar aquele homem no sábado. É tanto que quando Jesus olha para ele e fala: vem aqui para o meio, Jesus pergunta: qual de vocês aqui, se não tiver talvez um animal, e ele cai dentro de uma fenda de uma rocha, ou talvez no espinhadeiro, imagine você, Jesus falando para eles, e você precisa salvar esse animal e é um sábado, o que vocês fazem? A gente vai salvar. O que é lícito para eu fazer no sábado? É fazer o bem ou fazer o mal? É fazer o bem. É dar a vida ou tirar a vida? É dar a vida, é fato. Eles não podiam contrariar aquela pergunta de Jesus, porque eles não sabiam o que Jesus ia fazer, apenas Jesus. Por quê? Porque os fariseus olhavam para Jesus, e os olhos de Jesus estavam fitos naquele homem.
porque é uma grande diferença de tradução aqui. Por quê? Porque os fariseus olhavam a pregação de Jesus e Jesus olhava a vida do cego, do homem com a mão mirrada, perdão. Então, enquanto os fariseus olhavam para Jesus, Jesus olhava para o interior dele. Porque há uma fala de Lucas completamente diferente. Por quê? Porque os fariseus o observavam. Quando você observa o que está do lado exterior. Mas os olhos de Jesus penetram o interior daquele homem. E quando os olhos de Jesus penetram o interior daquele homem, Jesus conhece, mesmo com suas mãos escondidas, que aquele homem ali está com sérios problemas. Para acontecer um milagre é necessário 3 coisas. Primeiro, você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Primeiro é não se medir esforços para encontrar com Deus. E é uma lição que eu aprendo aqui com esse homem. E outro, não deixe que nada possa impedir você chegar até Deus. Porque quando eu li esse texto, eu falei, uau, ele não podia estar ali. Então, já que ele está, hora ou outra o milagre dele vai acontecer. Sabe por quê? Porque quem precisa não mede esforço para encontrar com Deus. Nós somos peritos em dar desculpas. A gente deixa de vir na igreja por diversas coisas, e eu já sofri com isso e aprendi na prática, que independente do que aconteça, vá para a igreja. Vai, porque você não sabe o dia que Deus vai te abençoar. E às vezes é um culto que você menos espera, que você menos imagina, é aquele dia que Deus vai mudar a sua história. Deus vai entregar uma bênção para você. É o dia que Deus vai entregar algo muito grande na sua mão. E é interessante que esse homem, se realmente ele estivesse em sua mão leprosa, e a sua lepra tivesse estancado no punho, e por isso que ela estava escondida, ele corria risco de vida. Ele se arriscava para poder ir para a igreja, ele se arriscava para poder encontrar com Jesus e ouvir uma mensagem. O espiritual sabe disso. Eu não conheço a maioria aqui, apenas alguns assim de vista, de nome, mas conhecer, de ter intimidade. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Então só o Senhor e você sabe o que te desafiou e o que você venceu para poder estar num culto como esse. E é por isso que o espiritual olha para você de uma ótica diferente da forma que eu vejo. Por quê? Porque eu tenho uma forma de olhar e o Senhor tem outra. É por isso que Deus falou com o profeta, olha, você vê o homem de uma forma exterior, mas eu contemplo no homem na forma que ele é, verdadeira, na sua essência. E há uma grande questão sobre isso aqui, porque quando Deus vai olhar para o homem, Deus vai olhar primeiro para as suas mãos, eu creio nisso, porque um dia Davi estava no seu palácio, morava em um palácio muito grande, bonito, creio eu, e ele tenta falar, Deus, eu quero construir um templo para o Senhor. A Arca da Aliança está numa tenda aqui, ao meu lado esquerdo, e eu moro num palácio, e a sua presença numa tenda, eu quero construir um templo para o Senhor. Aí Deus olhou e falou, Davi, não pode. Mas por que, Senhor? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí Deus olhou e falou, Davi, as suas mãos têm sangue. Deus olhou para as mãos de Davi. Quando Deus foi ensinar o povo a chegar diante dele, Deus falou com Moisés, Moisés, ninguém chegue diante de mim com as mãos vazias. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, as nossas obras, estão marcadas aonde? Nas nossas mãos. Uma prova de que as nossas obras estão marcadas nas nossas mãos, a obra de Jesus na cruz, irrevogável, quando Jesus reaparece para os seus discípulos que Tomé duvida, Jesus faz o quê? Mostra as suas transpassadas pelos cravos. E é por isso que eu já até preguei isso aqui, que quando você peca, que o salário do pecado é a morte, vocês se lembram dessa mensagem? Jesus chega e mostra a marca nas palmas das suas mãos, porque ali ele mostra as suas obras e havia pagado pelos seus pecados. Então quando Deus olha para o homem, ele vai olhar primeiro para as suas mãos, e é por isso que quando chegarmos diante de Deus no grande dia, nós apresentaremos as nossas obras, sendo julgadas, nossos galardões, as obras que estarão onde? Nas nossas mãos. Jesus está olhando para ele e conhece as suas mãos. E isso é tão sério porque existem 8 formas de contaminação do homem. Primeira forma de contaminação pelo homem: o homem peca pelo que ele vê, o homem peca pelo que ele ouve, o homem peca pelo que ele cheira, o homem peca pelo que ele fala, peca através do seu coração, peca através dos seus pés, seus órgãos genitais e as suas mãos. Então Jesus está olhando para aquele homem e sabe que a sua mão direita tem um problema.
Então a vida deste homem é fazer as coisas com extremamente dificuldade. Eu conheci uma menina e estudei com ela, ela só tinha uma mão. E ela tinha dificuldades para realizar algumas tarefas que para nós é fáceis. Para ela parece mais complexo, como por exemplo varrer uma casa. Então tudo que esse homem fazia, eu imagino que ele fazia de uma forma diferente ou com uma extrema dificuldade. Por quê? A sua mão principal, a sua mão direita, tinha um certo problema. Então, se ele fosse trabalhar, se ele fosse arar a terra, se ele fosse colher, se ele fosse plantar, porque não tinha previdência social, ele ia ter dificuldade. Por que ele teria dificuldade? Ele teria dificuldade porque ele só tinha a sua mão esquerda funcionando. Irmãos, é tão sério na Bíblia, e eu vou só falar sobre dedos, um pouco, que a Bíblia vai dizer no livro de Juízes, que existia um rei chamado Adoni-Bezeque, que quando venciam os seus oponentes, ele fazia o que com os seus oponentes? Cortava os polegares dos pés e das... Porque sem o polegar da mão, você não usa uma espada, não segura um escudo, e nem consegue comer direito, porque o seu polegar é um dos dedos que tem o firmamento das suas mãos. E as nossas mãos têm 10 dedos, aí é muito, muito profundo, eu não quero bagunçar a sua cabeça agora. Por que tem 10 dedos nas mãos? De uma forma ou de outra, mãos falam de coisas extremamente profundas na Bíblia. Se você pegar uma concordância da sua Bíblia e ver todas as vezes que a Bíblia vai falar de mãos, são muitas coisas. E aquele homem estava ali e Jesus conhecia as suas mãos. Sabia que a sua mão direita tinha um problema. E é interessante que eu vou começar a pregar de verdade para você dar um glória, é que existe 2 tipos de pessoas na igreja, que são semelhantes ao contexto que Lucas narra. Primeiro, os fariseus. Eles estavam olhando para Jesus, ouvindo a mensagem de Jesus, participando do culto, mas o intuito deles era outro. O intuito deles era procurar um erro. E o intuito daquele homem era cultuar. Há uma diferença muito grande, porque nem todo mundo que vem para a igreja está disposto a cultuar. Talvez até pensa que está, mas chega aqui, o seu culto vai se desviando. Ele começa a reparar o que o outro está vestido, o que o outro fala, onde senta, com quem senta, se ele conversou com alguém, se pegou no telefone, se saiu, quantas vezes foi para tomar água, porque o culto dele é olhar a outra pessoa, porque o culto dele é vigiar o que o outro está fazendo, o culto dele é comparar o que o outro fez, o culto dele, o irmão errou a letra do hino, o irmão errou a pregação, porque o culto dele é olhar. E os fariseus olhavam para Jesus esperando encontrar nele algum tipo de problema, encontrar alguma falha na sua pregação. Só que Jesus sabia que aqueles homens estavam olhando para ele daquela forma, mas Jesus não se preocupou com o que ele estava pregando e o que os fariseus iam pensar. Jesus estava no culto e ia dar uma vitória para aquele homem, independente do que o resto da congregação, de toda a sinagoga pensava, ele estava disposto a curar aquele homem. Independente do dia, independente de quem estava lá, Jesus estava disposto a dar uma cura para aquele homem, a mudar a vida daquele homem. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos medir os nossos milagres na proporção que Deus entrega para A e na proporção que Deus entrega para B. O que Deus faz na vida do Paulinho é diferente do que Deus faz na vida do Netinho, é diferente do que Deus faz na minha vida. Por quê? Porque milagres são subjetivos, milagres vêm de uma porta do céu de Deus direto para você. O que é seu é direto para você, não é de mais ninguém. A bênção que é tua é Deus que entregou especialmente para você. Tem uma pessoa lá atrás que está recebendo essa palavra. Então Jesus estava olhando para ele, disposto a abençoar ele, independente de quem estava no culto. Por quê? Porque sempre no culto, quem vai receber de forma verdadeira, de forma genuína, é uma grande minoria que entende qual é a proporção e entende qual é o fundamento do culto. É isso que acontece. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, levanta e vem aqui para o meio. Imagine, ele não estava curado ainda, a mão escondida, imagina, aquele homem com medo, acanhado, que se fosse descoberto ele poderia sofrer algum tipo de sanção penal, punitiva, e perderia a vida.
eu posso ser expulso daqui, mas por que esse pregador eloquente me chamou para o meio? Imagine ele saindo de onde ele estava e indo para o meio da congregação, imaginando, o que será que ele quer? Será que meu pecado foi revelado? Será que eu fui exposto? Me denunciaram? Mas e as minhas mãos? E quando ele está no meio do templo com Jesus, Jesus começa a perguntar para aquelas pessoas que estão ali: o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que dar a vida ou eu tenho que tirar? Isso coloca em xeque duas coisas: a graça e a lei dos homens. Sabe por quê? Porque na ótica deles não podia ser curado. A lei não permitia cura naquele dia, e nem muito menos obra medicinal, a menos que estivesse em caso de vida ou morte. A graça se manifesta em Jesus, porque Jesus é a maior prova e a redenção da graça. O milagre acontece ali porque onde Jesus está, eu disse que Ele é o próprio milagre, Ele é a fonte que emana milagres. Então quando Jesus olhou para ele, chamou ele perguntou para as pessoas: o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que dar vida ou eu tenho que tirar? Isso é graça. Porque se aqueles homens soubessem da mão dele e dizer: olha, Senhor, o Senhor não pode curar ele hoje. Mas Jesus sabia do que eles pensavam, sabiam qual era o desejo do seu coração, que era encontrar alguma falha em Jesus. Mas mesmo assim, a graça se manifesta na contramão da lógica humana, e Jesus agora está de mãos dadas com aquele homem, caminhando com ele, imagina, no meio do templo, e mostrando ele para todo mundo e perguntando: o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar vida ou eu tenho que tirar? E está todo mundo olhando e pensando: a gente tem que crucificar esse homem, a gente tem que encontrar falha nesse homem, a gente tem que fazer alguma coisa para parar esse homem. E é assim que Jesus faz conosco, queridos. Às vezes a gente vem para o culto miserável, caído, hipossuficiente, destruído, pecador, cheio de problemas, cheio de defeito, e está todo mundo olhando e pensando: e ele não pode, mas a graça vem e é como Jesus te pega pela mão, te traz para o meio e pergunta: e aí? Eu vou dar vida ou vou tirar? Eu vou dar vida, porque a vida daquele homem estava prestes a mudar através de um milagre que Jesus estava para realizar. E Jesus pede para que aquele homem estenda a tua mão para mim. Estenda a tua mão para mim. Olha para mim. Olha aqui para mim. Qual é a posição deste homem? De pé no meio. Sabe por quê? Porque gente prostrada não recebe o sobrenatural. Porque gente prostrada não recebe o sobrenatural. Isso é um segredo bíblico. Jeremias: põe-te de pé que eu falarei o quê? Contigo. Agora desce. O paralítico que nem sabia o que ele queria: levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus sempre requer de nós uma postura. É por isso que ele falou para aquele homem: levanta e vem aqui para o meio. Vem, porque aqui é o lugar que você vai receber a tua bênção. Vem, porque aqui é o lugar que eu trouxe você, para que todos possam ver o que eu fiz na tua vida. Estava todo mundo olhando para Jesus, e Jesus agora está com aquele homem. Sabe o que é isso? Isso é graça. Sabe o que é isso? Isso é misericórdia de Deus. Ele não esperava o milagre, não merecia, não era nem para estar no templo, mas ele estava. E como ele insistiu em estar naquele culto, mesmo correndo risco de vida, o Senhor não se opôs em abençoar ele, porque ele estava diante de Jesus. Porque a graça do Senhor é o amor que nós não merecemos, mas nós recebemos. É por isso que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Você não merece, tudo que você fizer ainda é pouco, é como trapos de imundícias diante de Deus. Deus não está interessado se o seu dízimo vai te abençoar. Dízimo é fidelidade, oferta é alegria. Você seguir preceitos, leis,
te faz um religioso, mas entender que você não é nada, e Deus é tudo na sua vida, e a obra dele, a graça dele se manifesta na sua vida, te torna um cristão. Cristão não é um homem perfeito, o cristão não é um homem que se vangloria de sua santidade, o cristão é um pecador arrependido, que reconhece que sem Jesus na vida dele, ele não é nada, ele é condenado ao inferno. É a graça de Deus que é manifestada na sua vida, porque as pessoas te olham como eles olhavam para Jesus e para aquele homem. Ele não pode fazer isso hoje. Por que não pode? Jesus pode tudo, Jesus é dono do tempo, Jesus é o criador de tudo, Ele tem saúde para nos dar, Ele tem projetos para nos dar, Ele tem provisão para nos dar, Ele faz o que Ele quer, porque a sua graça não pode ser medida e controlada pelas leis humanas. Durante muito tempo eu fui adepto a uma teologia mais sistemática, a uma teologia mais conservadora, de que... Como que eu posso expor para vocês? De que a forma de que você provoque o milagre fosse uma forma sensacionalista, de que hoje é o dia da tua vitória. E eu ficava muito preocupado com isso, e ficava me perguntando, cara, mas como que alguém pode decretar que hoje é o dia da vitória, se o cara não tem autoridade para mandar em Deus? E eu pensava nessa linha teológica. Até um dia que eu estava num culto, e a irmã falou assim, a irmã estava pregando, ela falou assim, você crê que Deus muda a sua história? Aí todo mundo, amém, eu creio. Então fala hoje bem forte que hoje Deus vai mudar a tua história. Aí eu falei, eu não tenho nada a perder, então eu vou levantar minha mão e vou falar que hoje Deus vai mudar a minha história. Mas eu sempre acreditava que o homem não tinha o poder para poder mudar aquilo tudo. Quando eu levantei a mão, eu falei, hoje Deus vai mudar a minha história. Ela virou e falou assim, aquele menino que está lá atrás, vem aqui. Aí eu falei, levantei a mão demais. Aí quando eu cheguei lá na frente, ela olhou para mim e falou assim, Deus vai te dar um diploma, a partir da sua fé, hoje que você levantou a mão aqui. Quando eu olhei, eu senti o meu corpo diferente, eu falei, uau, aquele dia eu entendi, que a minha fé movia o céu. Porque milagre não é merecimento, é graça. O dia que você entender que milagre você não faz para merecer, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque você vai ver milagre de Deus todos os dias na sua vida. Como? Eu levantei de manhã, eu tenho uma nova oportunidade no meu dia. Tem milagre de Deus o tempo todo. Você está de moto, alguém te fechou, milagre de Deus. Porque a vida, o livramento, o escape é milagre. É milagre. Existe providência de Deus todos os dias nas nossas vidas. Eu sempre falo isso aqui. Sabe por quê? Porque milagre não é merecimento. Aquele homem não fez nada para merecer o milagre. Ele só foi para a sinagoga, sentou e assistiu o culto. E tem dia que a gente vem para a igreja, a gente não consegue adorar a Deus porque a gente está cansado. Tem dia que a gente não consegue adorar a Deus porque a gente está triste, porque nós somos de carne. Porque tem dias que os sentimentos das nossas almas falam muito alto no nosso culto. E tem dia que a gente vem para a igreja e a gente não quer nem cumprimentar as pessoas, a gente só quer sentar e ouvir. A gente vai levantar a mão para cumprimentar os visitantes, você já levanta no automático, porque você não tem mais alegria. Porque tem dias que você não faz por merecer, você nunca faz, mas tem dia que você vem para o culto e o seu culto sempre é mais frio. Tem dia que você vem para o culto e você acha que você não cultuou nada, mas você está aqui. Você enfrenta demônios, você sai de casa, você vem para o culto devendo, com as pessoas falando mal de você, te caluniando, com um parente te dando dor de cabeça, com um filho problemático, mas você vem para o culto. Por quê? Porque quem quer milagre tem que estar na presença daquele que pode dar milagre. Você não merece. O diabo está lá fora te acusando, porque ele nos acusa dia e noite. O diabo está lá te acusando, mas ele não pode ser crente. Eu conheço o passado dele, ele não pode cantar, eu sei o que ele fez. Isso é a acusação satânica. Aí você vem para cá e diz, Deus, eu quero a minha vitória. Vitória, você não pode receber vitória. Olha só para você, você já negou a Deus, quantas vezes você já caiu, quantas vezes você já pecou. Não é merecimento. O diabo tenta colocar na sua cabeça que você não merece, mas o céu está aberto para dizer, é a graça que manifesta. Você não precisa ser merecedor.
Estava todo mundo olhando para Jesus, procurando um erro em Jesus, mas não olharam para aquele homem. Todas as pessoas estavam olhando para Jesus, procurando uma falha em Jesus, e ninguém estava olhando para aquele homem. Existem cultos que ninguém vai te notar. Tem dia que você vai vir para a igreja e ninguém vai te dar paz do Senhor direito. Tem dia que você vai sair daqui, ninguém vai te chamar para sair. Ninguém vai te convidar para ir na casa dele. Ninguém vai te mandar uma mensagem depois. E aí, cara, vamos comer alguma coisa depois do culto. Tem dia que você vem para o culto e ninguém te nota. Mas os olhos do Senhor estão te vendo. Está te vendo. Mas eu estou escondido. Ele está te vendo. Mas ninguém pode saber. Ele está te vendo. Sabe por quê? Porque você não depende da ajuda do homem para ser curado. Você não depende da ajuda do homem para receber a tua bênção. Você precisa de Jesus. Só Jesus é suficiente na tua vida. O dia que você entender isso, a sua ótica de culto muda. Porque culto não é o tanto que você entrega, mas é o tanto que você está disposto a receber. A graça de Jesus manifestou na vida dele. E diz a Bíblia que quando ele põe a mão para fora, que ele olha, a mão dele está curada. Curada. Ninguém viu, mas o espiritual viu. Porque no mundo espiritual, a cura dele já havia acontecido. Porque tudo que nós precisamos, Cristo já fez o quê? Entregou na cruz. Eu creio nisso de uma forma extraordinária. É por isso que eu nem sou muito... Antes eu era mais, hoje não, quase nada de ansiedade para as coisas de Deus acontecerem na minha vida. Porque eu entendo que é um processo. E o dia do meu milagre vai chegar, no dia que os céus se abrirem e eu receber aquele milagre. Porque tem milagres que você provoca ele num culto como esse, ele recebe. Mas existem milagres que só vão se manifestar na sua vida quando o processo que você precisa passar finalizar. Posso te falar? Tem coisas que Deus não nos entrega agora, simplesmente pelo fato de estarmos despreparados. E eu sempre digo isso: respeite os processos da vida, respeite os momentos de dor, respeite os momentos de solidão, respeite os momentos de tristeza, respeite os momentos que você se sente fraco, respeite os processos da vida, porque Deus está policiando você. Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando a sua forma de pensar, Deus está moldando a sua forma de enxergar o culto, Deus está te ensinando a amar mais, Deus está te ensinando a perdoar, Deus está te ensinando a uma vida de santidade, Deus está te ensinando todos os dias. Deus é um Deus que quebra protocolo, mas não quebra princípios. E enquanto você não estiver pronto para receber aquilo que Deus entregou para você, você não vai receber. Os discípulos caminharam por cerca de 3 anos e meio com Jesus. No primeiro ano eles não estavam prontos, no segundo também não, no terceiro começaram, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e antes de se ascender aos céus, a Bíblia vai dizer que os seus olhos foram abertos. Outras traduções vão dizer que caíram-se a escama dos seus olhos. Por quê? Porque a visão deles era uma visão opaca, obscura, porque eles tinham problemas de relacionamentos, eles tinham ciúmes até de crianças chegar perto de Jesus. Um dia foram pregar, não receberam a mensagem que eles foram pregar. Senhor, deixa a gente orar para descer fogo do céu e matar todo mundo que não recebeu nossa mensagem. Eles não estavam preparados, mas eles estavam no lugar certo, junto com Jesus. É por isso que você não pode abrir mão do que Deus entregou para você, é por isso que você não pode abrir mão da promessa que Deus fez na sua vida. Você não está preparado agora, mas não saia daqui, porque é aqui que vai acontecer o seu milagre, é aqui que você está sendo preparado.
É um processo. E esse processo dói, machuca, porque a gente quer para ontem aquilo que Deus falou. Mas você não pode apressar as coisas. Tem coisas que vai ser no tempo de Deus. Paulo orava para que Deus tirasse o espinho da carne para ele. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Tem horas que a gente vai falar: Deus, tira de mim essa dor, e a resposta de Deus vai dizer: a minha graça te basta, suporta mais um pouco, ore mais um pouco, busque mais um pouco. Deus sempre nos ensina, sempre um milagre vem para nos dar ensinamentos. Esse homem teve um grande milagre. Quando ele expôs a sua mão, ela estava curada. Quando ele mostra a sua mão para Jesus, e diante de toda a sinagoga, a sua mão estava curada. Talvez os fariseus não entenderam o que havia acontecido ali, mas apenas aquele homem, Jesus, talvez pudesse entender. Sabe por quê? Porque tem experiências que você passa com Deus, que é só você e Deus que vai entender. Tem pessoas na sua casa que não entendem, tem amigos seus que não entendem. Somente você e Deus vai entender a experiência que você teve com Ele. É interessante, porque uma vez Yosef pregava, e pastor Yosef disse: olha, o que você faz para os homens ver, Deus não vai ver, mas o que você faz quando ninguém está vendo, Deus está ali te contemplando. Por quê? Porque o segredo é secreto, intimidade, relacionamento. E a graça do Senhor, ela se manifesta nas nossas vidas. Às vezes você vem para o culto e pensa: eu não sou merecedor, eu não posso receber. Sabe por quê? Porque às vezes o diabo coloca na tua cabeça. As pessoas ao seu redor dizem: mas você não pode, te desqualificam. Com que mérito? Com que mérito as pessoas te desqualificam? Com que base? A única lógica que eu consigo encontrar quando alguém começa a desqualificar o outro para com Deus, só tem uma coisa: está emprestando a boca para o diabo. Você quer ser boca de Deus na vida de alguém? Profetize bênção na vida dele. Profetize bênção na vida dele. Chega na tua casa e profetiza a bênção na tua casa. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, essa casa é uma bênção, as minhas contas vão ser pagas em nome de Jesus. Isso aqui vai ser arrancado do meu corpo, porque eu não aceito isso em nome de Jesus. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a sua fé pode muito em seus efeitos. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Talvez eu não consiga ver o que você precisa, mas o Senhor está te olhando. Todo mundo está olhando para o pregador e está ouvindo a mensagem, mas talvez você e Deus está falando: Deus, olha para mim aqui, ó. Eu estou aqui, Senhor. Hoje eu preciso. Talvez aquele homem pensou da mesma forma, porque quando ele ouviu a palavra de Jesus, e Jesus chamou ele, ele foi. Talvez se ele ouvisse outra mensagem, ele não iria. Mas por que quando ele ouviu Jesus pregando, ele levantou e foi, mesmo sabendo do seu problema? Porque a mensagem de Jesus nos convence, porque a mensagem do Senhor, ela nos convence, porque a mensagem do Senhor, ela causa efeito dentro de nós, porque a mensagem da cruz, ela causa esperança em nós. É por isso que quando você vier aqui para um culto como este, não se oponha. Deus sempre tem algo novo para a sua vida todos os dias. Deus sempre tem algo para você todos os dias, e às vezes a sua fé vai ser testada, às vezes a sua fidelidade vai ser testada, às vezes a forma que você vai vir para o culto vai ser testada. Teve um dia desse atrás que eu estava escalado para poder pregar, cheguei aqui, pronto para pregar, chegou um amigo do pastor, e o pastor chegou para mim e falou assim: você importa se passar, foi ou não foi, pastor? A palavra para ele? Eu falei: claro que não, pastor, eu não tenho medo de perder meu lugar, eu não perco meu lugar em casa. Pode passar para ele, pode passar para quem for pregar. Tem 16 anos que eu prego, gente. Pode, deixa ele pregar, pastor, não tem problema não. Não, mas você vê a caráter, você preparou a palavra. Não, pastor, deixa ele pregar.
Vai lá e honra ele, porque a Bíblia ensina a gente a dar honra para quem tem honra. Então pronto, acabou. Vai lá, pastor, deixa eu pregar. O irmão veio, pregou. Aí ele parou no meio da mensagem, olhou para mim e falou assim: Deus está te dando uma grande vitória hoje. Uau! Deus me trouxe aqui, não foi para pregar, foi para ouvir e receber. Mas Deus mudou na hora do culto. Você não vai pregar hoje. Sabe por quê? Se eu fosse mimado, infantil, eu falava: então eu vou embora, tchau. Palhaçada isso. Não, queridos, nós precisamos entender que às vezes a nossa fé, ela é posta à prova até na hora do culto. E aí? Você veio para quê? Para cultuar ou você veio para pregar? Na hora, eu falei com Deus no meu coração: Deus, eu estou aqui para te servir. Se eu prego ou se eu não prego, eu sou servo do mesmo jeito. O que eu faço dentro da igreja, eu não faço por mérito meu, eu faço porque o Senhor me chamou para fazer, e eu faço com excelência. Graças a Deus por isso. E a sua fé, ela é posta em prática quando você vem para o culto, quando você reconhece que você está aqui para adorar a Deus, para servir o irmão que está do teu lado, que precisa de alguma coisa, que às vezes precisa de um abraço, que às vezes precisa de uma palavra. Quando você entender as premissas do culto, o seu culto vai ser diferente. Porque tem gente que, se não tiver escalado para alguma coisa no culto, ele não faz. Ele pode ver a pessoa caindo ali, batendo a cabeça, ele não faz. Eu não estou escalado hoje. Mas isso não é premissa de culto. Culto é servir, querido. Você não vem para o culto para servir só quando você está escalado. Você vem para o culto para servir todo dia. Porque a vida do crente é servir. Porque Paulo falou: eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Porque eu sou escravo de Deus, eu sou servo de Deus. Servo de Deus, eu sou servo de Deus. Você não vem aqui para ser cultuado, você vem para cultuar. E quando você entende que você vem porque Jesus está aqui, tem algo do céu para você. Você crê nessa palavra essa noite? Fica de pé comigo, vamos orar a Deus. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu não sei quem precisa de um milagre aqui essa noite, mas essa igreja está de pé, Senhor, diante de Ti, na Tua posição, Senhor. Senhor, eu não consigo sondar o coração dessas pessoas, mas o Senhor consegue. Querido, fale com Deus essa noite. Senhor, é aqui que é o meu milagre, porque eu creio que eu estou no lugar certo e na hora certa. Você crê nisso? Fala com o Senhor: Senhor, é aqui, Senhor, o meu milagre. É aqui que eu preciso. Senhor, talvez ninguém saiba, mas eu estou aqui. Hoje é o dia que Deus separou para abençoar a tua vida. Senhor, sonda cada coração aqui, Senhor. Cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Cada vida, Senhor, que está aqui. Senhor, pessoas que vieram aqui com o desejo de parar, que não aguentam mais orar, Senhor, chorar. Senhor, dá uma dose de ânimo para essa mulher, para esse homem. Que a porta dos céus esteja aberta sobre a igreja Ebenezer nessa sexta-feira. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama milagres para nós essa noite, Senhor. Onde tiver uma pessoa enferma aqui agora, meu Deus, que seja curada agora toda enfermidade, Senhor. Toda dor agora, seja curada agora em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de autoridade, Senhor, no mundo espiritual. Que saia agora toda dor, que saia agora toda enfermidade. Se você tiver fé, coloca a mão no seu corpo onde dói, onde está enfermo, e diz: Senhor, é aqui que dói, é aqui que é o meu problema, Senhor. É aqui que é a minha enfermidade, Senhor. É na sua casa, estende a mão para a sua casa. Isso é um ato de fé, isso é culto de libertação, querido. Você quer um milagre na sua casa, estende a mão para a sua casa e fala: Senhor, é lá que eu quero que o Senhor vai. Hoje é o dia do meu milagre, porque eu aprendi, Senhor, que quando eu provoco aqui na terra pela minha fé, pelo meu clamor, o Senhor responde no céu, porque as tuas mãos estão estendidas para mim, Senhor. As mãos do Senhor estão estendidas para essa igreja essa noite. Por isso, Senhor, onde tiver uma pessoa aqui que precisa de milagre,
de resposta. Onde tivesse uma pessoa que precisa de libertação, nas nossas famílias, nas nossas casas, hoje, Senhor, é o dia que o Senhor nos chama, e nós nos posicionamos diante de Ti, para receber, Senhor, porque somos servos, porque precisamos, Senhor, porque somos carentes. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, não porque merecemos, mas porque um dia o Senhor morreu por nós, e é por isso, Senhor, que nós clamamos a Ti pelo Teu milagre. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo refrigério que há no nosso coração. Por isso dás um refrigério, Senhor. Todo espírito, Senhor, de depressão, Senhor, tira em nosso meio, Senhor. Espírito de suicídio, Senhor, complexo de inferioridade, Senhor. Deus, o crente que entrou aqui fraco, Senhor, que agora ele sinta o refrigério do Teu Espírito Santo, agora, Senhor, agora, que ele sinta uma alegria no seu coração, uma paz no seu coração, onde o Senhor está, Senhor, na fartura de alegria, e o Senhor liberou uma prerrogativa para nós, dizendo que se 2 ou 3 se reunirem o Seu nome, o Senhor está, Senhor, e nós cremos que onde o Senhor está, algo novo acontece. Onde o Senhor está, tem cura, tem milagre, tem providência, tem multiplicação, tem porta aberta, porque o Senhor não precisa de porta para abençoar, o Senhor não precisa da ajuda do homem para curar, o Senhor não precisa da minha ajuda para nada, Senhor. O Senhor precisa apenas de um coração quebrantado e aberto para Ti, Senhor. Agora, Deus, traga milagres para esse culto, para essa igreja, e que cada pessoa sinta o Teu Espírito agora, que cada pessoa sinta a Tua presença agora, que cada pessoa sinta a Tua cura, que o Senhor venha curar, Senhor, essa noite. Se tiver enfermidade, Senhor, que seja enfermidade física, ou de alguma, Senhor, enfermidade espiritual, que se manifeste na carne, que se manifeste na alma, pelo poder que há no Teu nome agora, que seja dissipado, Senhor, todo o poder das trevas, todo o poder maligno. Senhor, se for uma enfermidade física, o Senhor tem poder para retirar as células doentes, células, Senhor, que causam enfermidade. O Senhor tem poder para entrar nos ossos, no sangue, na musculatura. O Senhor tem poder, Senhor, para tocar no corpo do homem, onde o médico não toca, Senhor, o Senhor toca. Toca na alma, Senhor, na divisão da alma e do espírito, nas mais profundas cadeias do coração desse homem, onde tiver um demônio, Senhor, alojado, que saia agora, pelo poder que há no Teu nome. Toda opressão maligna, saia agora, porque nós cremos na Tua providência, cremos na palavra que é ensinada neste altar. Nós cremos em Ti, Senhor, e que esta noite seja uma noite de renovo, de transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, que muito fez por você essa noite. Deus, aleluia, amém. Agradeço a minha oportunidade, pastor. Glória a Deus. Bom, queridos, estamos chegando ao final. Mas nós poderíamos ficar ouvindo mais um pouquinho, né? Foi Deus que falou ou foi ele? Não foi o Marcos Vinícius, não? Deus verdadeiramente fala. E você que crê, sai daqui com a tua bênção, porque é pela fé. Jesus, a maior parte das curas que Jesus fez, Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, seja feito como desejou o seu coração, porque Jesus via que tinha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, e Deus não falha. O homem falha, mas Deus não falha. Glória a Deus. O que Deus te promete, Ele cumpre. Então creia que você vai sair daqui nessa noite. Você está saindo daqui
nessa noite abençoado. Aleluias. Porque de quem é a glória? É de Deus. E ele diz: a minha glória não dou a ninguém. Por isso que nós falamos: Pai, a glória é tua, mas a bênção é minha. E nós tomamos posse da bênção. O Pai quer abençoar o Filho. Deus poderoso. Feche os teus olhos. Pai querido, te louvamos, meu Senhor, porque Tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Senhor, e nós não conhecemos outro Deus além de Ti. Temos visto, meu Senhor, o Senhor fazer coisas que somente o Senhor pode fazer. Temos visto, Senhor, o Senhor abençoar de uma maneira, Senhor, maravilhosa, Senhor. Como diz a Tua palavra, diz o fraco: eu sou forte. E o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, esta palavra é maravilhosa, esta palavra tem vida, esta palavra, meu Senhor, ela produz o que ela diz, porque é a sua palavra. Glória a Deus. Agora, Senhor, nós vamos retornar para os nossos lares, e queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor realizou aqui nesta noite. Vidas foram alcançadas, vidas foram abençoadas, vidas foram transformadas, porque, Senhor, aonde o Teu Espírito está, algo acontece. Aonde o Senhor se manifesta, vidas são impactadas. Aleluia, seja dado ao Teu nome. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, guardados pelo Teu poder. Dê-nos uma noite de sono, Senhor, abençoada, que o sono do justo caia sobre cada um de nós. Aquele que tem insônia, Senhor, durma o sono do justo. Deus, porque o Senhor é quem faz isto. Isto é uma dádiva que desce da Tua presença para aqueles que confiam em Ti e buscam em Ti, meu Senhor, porque não temos outro a quem recorrer. Tu és o único e verdadeiro Deus. Que, Senhor, Tu possas continuar abençoando o Teu Filho, que o Senhor usou nesta noite para falar ao Teu povo, Deus, e que levante muitos homens corajosos, mulheres corajosas, Deus, para usar, Senhor, em prol do Teu reino. Que este lugar, Senhor, seja, Senhor, um manancial da Tua palavra, que a Tua presença, Senhor, é notória neste lugar. Deus, e guarda-nos para louvor do Teu nome, porque nós oramos crendo na Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Todos que estão aqui são filhos de Deus? Amém. Quem é filho de Deus, levante a mão. Eu estou olhando, se não levantou, eu vou falar, hein? Continue com a mão levantada. Vamos, ignorar que aqui tem um teto e que aqui está aberto. Jesus, quando Ele falava com o Pai, Ele olhava para os céus. E dizia: graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Deus também te ouve. Então, olhe como se estivesse olhando para o céu. Não tem esse forro. E diga assim: Pai, a glória é Tua, mas a bênção é minha. E eu tomo posse. Em nome de Jesus. Agora pensa na tua bênção. Fecha a tua mão, como que segurando a bênção. Isso é pela fé. Porque a palavra de Jesus continua a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Vá em paz. A tua fé te salvou. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos os salvos, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe, uma boa noite, foi bom tê-los conosco, volte sempre, será um prazer recebê-los, em nome de Jesus. Meu jovem, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, uma boa noite para todos, e até domingo, em nome de Jesus.